As hepatites virais matam 3.500 pessoas por dia em todo o mundo, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado nesta semana. De 2019 a 2022, o número de mortes pela doença aumentou cerca de 18%. A falta de testagem para o diagnóstico é a principal barreira para a diminuição e futura erradicação da doença. No Brasil, a imunização da hepatite, que faz parte do calendário infantil, e os tratamentos antivirais disponibilizados pelo SUS fortalecem o combate à doença. Quem nos traz mais informações é o hepatologista e presidente da Associação para Assuntos do Fígado, Rogério Alves. Esse é um cenário mundial. Eu me arrisco a dizer que esse cenário não é um cenário que hoje a gente vive no Brasil. Quando a gente lê o relatório, esse aumento de número de mortes são basicamente em países africanos e de menor renda. Depois a gente pode discutir, mas o nosso dever de casa aqui no Brasil anda muito bem feito em relação ao tratamento das hepatites virais crônicas, que no caso é a hepatite B e C. E aí as formas de contágio da doença? A hepatite B ela é transmitida basicamente ou por via de sexual ou por sangue contaminado. E a hepatite C, basicamente por sangue contaminado. Alguém que tem o vírus inadvertidamente transmite para outra pessoa, ou com um material pérfuro-curtante, ou como era a forma mais tradicional no passado. Tradicional não se sabia que existia a doença. Então, todo mundo que recebeu transfusão de sangue antes da descoberta da doença é o nosso grupo de risco, se assim a gente pode dizer. Aqui no nosso país, no Brasil, hoje a gente tem um tratamento universal para todo mundo que detecta hepatite C. Ela pode e deve tratar. Hoje o tratamento é muito simples, o SUS dá o remédio, a pessoa toma uma pílula por 3 meses e cura a doença, e a gente busca a cura dessa doença para prevenir as complicações. Já a hepatite B, a gente tem remédios que eles não curam, mas eles deixam o vírus negativo. É como se o vírus estivesse dormindo e não vai causar os danos que a hepatite tem o potencial de causar. Quais são os sintomas de alerta que as pessoas precisam prestar mais atenção? E você já frisou que esse diagnóstico antecipado, precoce, é o que faz toda a diferença no tratamento da doença, e é um diagnóstico que não é tão fácil, não é tão simples. Olha, começando pelos sintomas, a gente divide em hepatite aguda e hepatite crônica. Hepatite aguda é aquilo que a gente está acostumado, né? Que alguém que a gente conhece ficou amarelo, passou mal, você fez o diagnóstico de uma hepatite aguda. Hepatite aguda é uma infinidade de coisas, desde até um remédio que alguém pode ter tomado, deu uma hepatite aguda, como as hepatites virais que são tróficas pelo fígado, que gostam do fígado, que você mesmo comentou lá no começo, hepatite A, E. Já as que cronificam, que vão causar mais problema no médio e longo prazo, que é a B e C, ou a pessoa tem um sintoma frusto, como ela fez o diagnóstico agudo, ou a doença passou aí sem dar sintoma nenhum. Então, muitas vezes, o fígado não dá sintoma, a pessoa tem a doença e não sabe. E para alguns tipos de hepatite, existe a vacina. A hepatite B, a gente tem vacina, a criança toma na maternidade antes de ter alta, né? Então, a primeira dose. A gente tem vacina para hepatite B, para prevenção. Existe vacina também para hepatite A. Que não cronifica. Infelizmente, para hepatite C não existe vacina. Hoje a gente fala muito sobre a baixa adesão à vacinação. Já há alguma resposta, algum dado que diga também, que fale sobre a vacinação da hepatite? Uma meta desse relatório da OMS é que você consiga vacinar até 80% da população mundial. Aqui no Brasil, como a gente vacina antes da criança sair do hospital, hoje em dia a cobertura vacinal nas pessoas mais jovens e nas crianças ela é muito grande. O que é importante é que as pessoas acima de 40 anos, por exemplo, que isso não fazia parte do calendário vacinal, procurem se vacinar, né? Que vão atrás da vacina. A gente não faz hoje nenhuma campanha específica para hepatite B, mas a gente faz campanhas no geral, né? E é muito importante que a pessoa se vacine, não dói, não custa nada, tem na rede pública, não tem... Honestamente, eu não vejo nenhum motivo para alguém não ser vacinado, né? Uma coisa muito importante, você tem material pérfuro cortante, tipo uma gilete.
Não ficar compartilhando uma coisa para as mulheres, é muito importante elas mesmas terem o seu material de manicure, no caso de fazer sexo com proteção, né? Porque a hepatite B pode ter transmissão, a própria hepatite C tem uma transmissão sexual em homem que faz sexo com homem, então é muito importante a proteção no sexo. E o mais importante, Joyce, se eu tiver que alguém que está nos assistindo tiver uma coisa para fazer, é se testar. Ah, mas eu já me testei. Fala com o vizinho, pergunta para o amigo, fala assim, poxa, eu assisti uma entrevista hoje que o médico só falava de testar. Porque o teste é muito simples, não dói, não custa nada, é fácil e você consegue fazer um diagnóstico numa fase precoce que você vai evitar que essa doença silenciosa evolua para cirrose, câncer de fígado, que a pessoa precise de um transplante de fígado. E para quem tem a hepatite B e C, hoje o tratamento evoluiu muito, né? Então, no passado, os tratamentos tinham muito efeito colateral e a taxa de sucesso era muito pequena. Hoje o mundo mudou totalmente. Hoje o efeito colateral é quase zero e a taxa de sucesso é próxima de 90%, 95%. Então não tem nenhuma boa razão para não se tratar.